Aí começando a falar um pouquinho de embalagem, que é um dos pontos de contato, ou talvez o ponto de contato mais importante de uma linha de vinhos. Mas vamos pensar para que serve uma embalagem. Porque às vezes é fácil a gente ir direto para a utilização que a gente mais pensa, que é vender, que é ficar bonito. Mas uma embalagem ela serve para proteger. Quando você compra uma embalagem de ovos, ela serve para aquele ovo não cair no chão e não causar um acidente. Ela serve para informar, porque se a gente comprasse bebidas como essas que estão aqui no slide, a gente não sabe se é desinfetante, se é água suja ou se é refrigerante. O rótulo, ele me diz o que está ali dentro. Ele me caracteriza o produto que eu estou comprando. E ele serve para encantar, né? Que é uma das funções principais dele, é justamente ter o espaço dele na prateleira, fazer com que as pessoas fiquem encantadas e levem o produto para casa. Outra função é transporte, né? Afinal de contas, se a gente fosse pegar o vinho na mão, eu não achei, desculpa, uma mão com vinho nela, ia ser difícil de transportar para um lado ou para o outro. Então, ela tem a função de transporte. Mas veja que tem muitas vinícolas que começaram a fazer experiências com lata, com outros tipos de receptáculo que não seja a garrafa. E olha, estão fazendo coisas bem legais. Eu procurei, a maior parte das coisas que eu achei são americanas, lógico que eles têm uma tendência a adotar mais rapidamente tecnologias novas, mas olha aí, eu acho uma oportunidade, coisas interessantes sendo feitas na área de novas embalagens para vinho. E como eu disse, informação. Né? Um vinho, além de tudo, quando você compra, ele tem muita informação. Aqui eu selecionei o tipo de informação que você encontra numa garrafa de vinho, que são meio que padrão, apesar de que nos próximos slides eu explico o que a legislação brasileira exige, tá? Mas mais ou menos a gente encontra isso. A marca do vinho, a região do vinho, o tipo, o produtor, alguns avisos que podem ter ali de que mudam de país para país, e o volume e a porcentagem de álcool que ele tem. No Brasil, eu não sei se está dando para ver direitinho aí, essas são as informações que a gente precisa ter num rótulo, né? Então, a marca e o tipo de vinho são obrigatórios. A uva e a safra são opcionais. E esses dois últimos, o volume e a quantidade de álcool, também são obrigatórios. O contrarótulo já tem muito mais informação. Então você tem quem produz, o registro do produto no Ministério da Agricultura, que, aliás, todo mundo que tirou diz que é uma encrenca, né, Leodir? É difícil de conseguir. Responsável técnico, ingredientes, se contém ou não contém glúten, a validade, avisos, tudo isso é obrigatório. O número do lote e o código de barras. Então, pensar em tudo isso na hora de produzir um contrarótulo. Né? E aí vem a pergunta, o que vende? O que colocando dentro de colocando num rótulo faz um vinho vender? Bom, eu não tenho exatamente essa resposta, porque senão eu estaria rico. Mas a gente sabe de muitas coisas que ajudam a vender. Né? Tem outra que eu preciso deixar claro aqui, é que muitas dessas coisas que eu vou mostrar são minha opinião e não são regras. Porque para cada regra que eu falar aqui, pode aparecer um cara me colocando uma contra-regra que funcionou. Então, regras às vezes existem para a gente quebrar. É só saber quebrar as regras, ter um motivo para quebrar as regras. Aqui eu estou mostrando uma coleção do que eu vi, de coisas que me chamam a atenção e que estão no mercado e que estão dando certo. Então, a primeira coisa que funciona muito em vinhos, tradição. Quando você tem tradição para mostrar, é uma boa mostrar essa tradição. Se a sua família tem tradição, se a sua vinícola tem tradição, se a pessoa, sei lá, se o seu enólogo tem tradição, é sempre uma boa mostrar. Não é nada aconselhável você esconder, na verdade. Então, outra que justamente o Viotti falou aqui, que não é sempre, né, mas eu acho uma boa, é storytelling. Esse rótulo que eu trouxe, ele tem uma coisa diferente. Se você instalar um aplicativo no seu celular e apontar para a garrafa, ela conta uma história sozinho,
sai da garrafa, animações e contam. Mas não é disso só que é falar do storytelling. Storytelling é você ter realmente uma história para contar a respeito daquele vinho. Isso pode vir tanto de uma história de verdade, quanto, história que eu estou dizendo assim, da família ou da vinícola, quanto o motivo pelo qual você escolheu para fazer aquela arte. Né? Então, necessariamente, não precisa estar ligado a uma coisa da família ou da vinícola. Eu vou dar um exemplo de storytelling que deu errado há um tempo atrás, acho que, não sei se vocês ficaram sabendo, se vocês conhecem um sorvete chamado Dileto. Eu acho que... Enfim, era um sorvete premium, muito caro, vendido em lugares especiais, e ele contava uma história, o dono da empresa contava uma história de que o avô dele era italiano, sofreu com a guerra e para fugir da guerra, como ele gostava muito de sorvete, ele fazia sorvete com a neve, muito bonito, ele usava a neve, colocava as frutas, isso fazia sorvetes maravilhosos, sensacional, era tudo mentira. O avô dele estava na Moca e a única parte de verdade da história dele é que o avô dele gostava de sorvete, só. E isso veio à tona. E isso pegou muito mal, né? Pegou tão mal que hoje é difícil você encontrar esse sorvete para vender. Outro caso que ficou forte foi o suco do bem, que eles falaram que tinha uma colheita toda diferenciada, humanizada, que as pessoas eram uma comunidade, que era sensacional. Não tinha nada disso, era suco da Cutrale comprado de caminhão, engarrafado normal. Pegou muito mal também. Também uma marca que ficou subutilizada por conta disso. Então, quando eu falo de storytelling, eu digo para vocês o seguinte: usem, é muito bom, se for verdade. Usem se tiver verdade no seu rótulo, usem se tiver verdade na sua marca. Se não tiver, não inventem. Inovação, ousadia. Eu separei aqui as garrafas da Luiz Argenta, que são garrafas muito bonitas. Eles resolveram quebrar com o padrão da garrafa, fizeram garrafas diferentes, são muito bonitas, são de muito bom gosto, custam muito caro, muito provavelmente a garrafa custa mais caro que o vinho, mas funciona, porque não tem como passar despercebida uma garrafa dessa, você gera curiosidade, gera vontade e gera desejo. Consistência. O que eu falo de consistência? Quando você vê uma família de vinhos desse tamanho, por exemplo, eu peguei como exemplo porque elas são diversas, elas são diferentes, mas você sente uma unidade em todas elas. Quando você bate o olho em tudo, você consegue ver como é forte a família inteira de vinho deles. Então, é bonito, ajuda a pessoa a a ter curiosidade de experimentar todos, né? Porque é tão chamativo, é tão diferente e ao mesmo tempo é tão rico. Consistência é uma coisa que é bom ter com a marca. Surpresa. Bom, sim, o que vocês estão vendo aqui é uma linha de vinhos da Hello Kitty. Isso existe. E na revista que eu li, disseram que inclusive não é ruim. O que eu acho é que é difícil também passar ileso por uma prateleira dessas. O difícil vai fazer a sua filha não querer levar um para casa e tomar. Mas enfim, como curiosidade, funciona. Eu coloquei leveza, poesia, beleza. Vinhos são produtos muito diversos de qualquer outro tipo de produto, né? Tem história, tem um fator cultural sempre envolvido, tem localidade, tem época, é uma coisa que junta muitas informações em uma garrafa só. Então, investir em poesia, investir em beleza, são coisas que realmente diferenciam o seu produto. Design, né? Se você consegue ir um pouco além, você consegue pegar os conceitos, torcer um pouquinho, transformar uma coisa mais no limite, isso com certeza vai chamar a atenção, principalmente quando você não pode apelar para o storytelling, ou apelar para a história, ou apelar para a tradição. Então você manda para o design, não tem problema. Então assim, aqui eu separei algumas coisas, veja que são bem diversas. Esse aqui fez uma linha de vinhos que tem, o nome do vinho é o zoológico, né? Então tem um animal a cada garrafa. E acho muito interessante, porque não é uma coisa humorística, é simplesmente interessante mesmo, é bonita de ver. Já o outro é um vinho super mais rebuscado, mas com um toque moderno, é bonito, dá vontade de levar para casa, dá vontade de ter na prateleira.
Isso aqui mais alguns exemplos de vinhos que usam design como foco principal, né, da compra. Sofisticação, né? Vinhos são produtos que podem ser sofisticados. O que eu acho é assim, se você vai sofisticar, sofistica de verdade. Não fica no meio termo. E tenta vender o produto de uma maneira que condiza com o que está dentro. Eu acho complicado quando você tem uma coisa que fica... você não quer parecer uma pessoa ou uma marca pretensiosa. Tem que ter... Eu acho que é importante que o que você vai beber esteja à altura daquilo que você está colocando no rótulo. Então você vê aqui, não sei se dá para ver direito, depois inclusive, se alguém quiser eu posso mandar, se alguém deixar depois um e-mail para mim, eu posso mandar a apresentação, porque tem certos detalhes que você não consegue ver. Esse rótulo ele é inteiro em alto relevo, é muito bonito, ele é inteiro preto com um verniz em alto relevo, fazendo texturas. Muito bonito, eu não sei nem se o vinho é bom, mas a verdade é que dá vontade de tomar, né? Esse aqui é outro, olha, muito bonito também, uma outra maneira, tem toques de dourado ali, uma coisa... E a própria apresentação da foto que eles fazem remete à sofisticação. Para vinho é uma coisa que funciona bem. Criatividade. Então, aqui eu também não sei se vai dar para ler direito, mas é bem interessante. O primeiro vinho ali está escrito harmoniza bem com Netflix. O outro está escrito casa é onde o vinho está. O outro está escrito no rótulo eu cancelei meus planos de ficar em casa eu cancelei meus planos para ficar em casa e beber vinho. Então é uma linha de rótulos bem humorada. Eu acho que com certeza quando você está levando de presente para alguém isso chama atenção. Essa aqui é outra que eu achei muito interessante. Então você tem ali, os 3 garrafas têm o nome do problema, então breakdown seria uma coisa do tipo um colapso, e o nível de ameaça embaixo. Logo a ameaça tem o nível de ameaça que você está sofrendo. Então ele tem o colapso, dia difícil e estou com assassinato na minha mente. Então o vinho é tão mais forte quanto o maior a nível de ameaça que você está sofrendo. É interessante, é diferente, é bem-humorado, é simpático. Eu acho que essas coisas fazem diferença mesmo. Uma coisa que faz muita diferença na hora de vender a sua marca, e o setor de vinhos tem entendido muito bem isso, aqui em São Roque isso tem sido muito bem trabalhado, são experiências. No Chile isso tem muito também, né? Chile, Mendoza, todos os lugares onde vendem vinhos, está se mesclando experiências. E nunca o consumidor ficou tão propenso a consumir produtos que eles relacionam uma experiência a eles. E é interessante porque é o seguinte, nem sempre a pessoa precisa realmente de ir na sua vinícola e passar pela experiência para ficar interessada no seu vinho, porque essa experiência ela é aspiracional. Ela só precisa ficar sabendo que aquilo existe. Ela só precisa ter vontade de participar daquela experiência de alguma maneira, pelo site, pelas redes sociais, pela publicidade, saber que aquela publicidade existe e ela, só de ver um vídeo, ela já vai ter vontade de consumir o seu produto, porque ela está aspirando àquela experiência. Então, visitas a vinícolas, garrafa enterrada, visita à cave, todo esse tipo de atividade funciona muito bem. É uma coisa que tem muito a ver. Aqui eu selecionei algumas coisas para a gente não fazer quando estiver criando um rótulo de vinho, para ter cuidado. Não vou colocar exemplos para não ficar pedante e não correr o risco de ser indelicado com alguém. Mas a gente vê muito isso. Então, assim, falta de legibilidade. Às vezes a pessoa rebusca tanto que a pessoa não consegue ler o que está escrito no rótulo. Isso é um problema. Preocupem-se. É bonito ter estilo, mas tem que ser legível. Autenticidade. É justamente o que eu falei. Quando a pessoa inventa ser o que não é. Quando a pessoa coloca... Esses dias eu vi uma garrafa que tinha um casarão bonito na frente, com uns vinhedos e uma estrada linda, e eu sei de onde a pessoa veio e não tem nada daquilo. Então, é difícil de você colocar verdade dentro de uma coisa que você está mentindo.
né? E aí, autenticidade e verdade meio que se completam. Eu coloquei verdade até pelo seguinte, é uma coisa que até a minha esposa tinha falado comigo, que é uma tendência, né? Que é assim, relacionar celebridades ao vinho. Tem muito vinho de celebridades hoje em dia saindo no mercado. Vinho do Brad Pitt, vinho de jogador de futebol, enfim. Eu acho bem bacana, desde que você seja mesmo o Brad Pitt. Se você não for, eu acho meio complicado, porque essa verdade vai surgir mais cedo ou mais tarde, e aquilo que você construiu, você pode ter... Porque uma marca demanda muito tempo de construção. Quando essa verdade vem à tona, e ela vai vir à tona, hoje em dia é muito difícil a informação, conter o fluxo de uma informação é praticamente impossível. Quando ela vier à tona, você está correndo o risco de perder tudo aquilo que você construiu. Excesso de pompa. Então, é o que eu falo. Eu acho que você pode ter todo tipo de pompa, desde que esteja à altura daquilo que você está servindo. Se não for o seu público, é aquilo, você pode vender muito pouco para muito pouca gente, vendendo muito caro. E na outra ponta desse diagrama, você pode vender muito para muita gente a preços muito baratos. Não tem erro nem em uma ponta, nem a outra. O que você não pode é tentar inverter. Se você seguir esse padrão, tudo bem, você está bem. Mas se você tentar inverter, pode dar problema. Outra coisa, eu tenho que falar, tosquice e amadorismo. Ainda se vê muito em rótulo o trabalho do amador, o trabalho que tem erros crassos, o trabalho de erro de português, enfim, todo tipo de coisa. Fazer um rótulo de vinho é um trabalho minucioso, e mesmo a gente tentando, às vezes a gente ainda erra. Então, procure profissionais, procure pessoas que consigam te atender a contento, que tenham cuidado com a sua marca, porque eles têm cuidado com a marca deles. Isso já vai tirar bastante dos seus riscos.